Prezados irmãos, paz do Senhor a todos, e nesse momento vamos dar início à nossa reunião. Eu quero nesse momento, irmãos, agradecer a sua presença, e com a sua presença todos nós diante de Deus, assim irmãos, iremos realizar a reunião das quais a Santa Avó Rosa sempre está conosco, durante as reuniões e também as mensagens que ela nos traz, juntamente com o santo profeta irmão Aldo. Mas é em nome deles que eu quero agradecer a todos. E assim iremos, irmãos, fazer com muita dedicação, com muito esforço, sabendo que Deus espera de todos nós esse amor, essa alegria em nossos corações. Convido os irmãos, por gentileza, os que estão sentados, se puderem, para que fiquem em pé, com sua reverência diante de nosso Deus e de todos os seus santos, assim eu irei orar. Santíssimo Deus e glorioso Pai, graças te damos, ó Deus, por esse momento que nos concede de estarmos diante do Senhor, diante da Tua graça, da Tua bênção, diante de todos os Seus santos, tendo o nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, à nossa frente, sempre nos dirigindo nesse caminho. Por isso estamos aqui, ó Pai, mas viemos buscar as Tuas bênçãos, para que possamos nos aprimorarmos ainda mais, diante da nossa fé, diante dos nossos conhecimentos, dos quais o Teu Filho amado Jesus nos deixou. Foram mandamentos importantes para o nosso viver aqui na terra. Mas também a Senhora, ó Santa Avó Rosa, o Senhor, ó Santo Irmão Aldo, que durante todas as nossas reuniões está presente a Senhora, ó Vó, o Senhor, ó Santo Profeta Irmão Aldo, e também está presente todos os santos da glória do nosso Pai, santos apóstolos, profetas, acompanhando a nossa reunião e recebendo os nossos louvores e gratidão. Por isso, Vó, abençoe a toda a Tua igreja, todo o nosso povo, ouvintes de Hora Milagrosa, todo o trabalho que nesse final de semana assim está realizando. As nossas congregações, com os nossos obreiros, pastores, ó Vó, assim realizando. Que a Tua graça esteja dentre todos nós. E aqueles que por motivo aqui não estando, Vó, mas muitas vezes em seus lares, até no seu trabalho, lembrando desse momento, que a Senhora assim os abençoe da mesma forma. Certos da Tua graça, da Tua bênção, ó Vó, ó Santo Irmão Aldo, assim declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Cantemos o hino de nosso inário de número 1, Igreja Forte.
Percebia o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma ponte chamada fé, um sinal, um aviso. Sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, hoje sei que me chamava, tocava a minha alma. Me guiava sobre a espessa neblina, era abrigo no frio das incertezas. Senhor, fazia vigília em minha casa. Era eu que não percebia. A todo momento um livramento, me estendia a mão e aguardava, tinha compaixão. Percebia o que era evidente, abrir o coração ao que não se vê. Uma ponte chamada fé, a voz que ecoava. Sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, hoje sei que me chamava, tocava a minha alma. Me guiava sobre a espessa neblina, era abrigo no frio das incertezas. Senhor, livrou-me a casa da ruína, reconstruiu a minha vida com seu amor, nos deu o Consolador, a Santa Vossa, o caminho da liberdade, liberdade.
Amém. Então, irmãos, eu tenho aqui nosso boletim, um depoimento de fé. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmoaldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante desse diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmoaldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Foram com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade, onde fazia o pré-natal. Mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido mesmo diante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia de raquimedular, pois não poderia ser sedada durante o procedimento. Tive episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmoaldo e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligoamínio, ou seja, o líquido amniótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez estava muito baixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos de nossos santos, com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum, mas para a honra e glória de nosso Deus e de nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. A pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sozinho e me disse que minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com a oração transbordando de gratidão, louvo e agradeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmoaldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus, por este grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha, Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou
socorrista e regente do coral Infanto Juvenil da congregação de Anápolis, Goiás. E deixo aqui o meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica. Está aqui, irmãos, mais uma prova, provando que esses santos, eles estão sempre conosco, a nos atender e dar-nos essa alegria, esse contentamento para a família, para a mãe, enfim, para todos nós, toda a Igreja Apostólica. Vamos agora, irmãos, ouvir um hino que será apresentado pela orquestra. Nesta igreja existe uma só alma.
Amém. Prezados irmãos, estamos numa reunião de culto e de louvor a Deus, e de buscar a Ele, o nosso Pai e seus santos, a sabedoria para podermos ter uma vida abençoada aqui na terra. Esta é a oportunidade, senão nós não estaríamos aqui. Tem um sentido estarmos aqui. Não estamos aqui por acaso, mas estamos com o objetivo de louvar a todos os nossos santos. A mensagem, irmãos, nesse final de semana é muito importante, onde temos homenagem ao apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias da transformação relatada no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes e sinceros, que temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso, era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana, sondou o seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, eu te farei pescadores de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade divina do Mestre. Quando Jesus perguntou aos discípulos: "E vós, quem dizeis quem eu sou?" São Pedro respondeu: "Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo." Esta confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre esta fé, Jesus prometeu edificar a sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhes o nome de Pedro, do que aramaico Cefas, que significa pedra, dizendo: "Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Esta declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou a sua missão, ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmola, São Pedro respondeu com fé e autoridade: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus,
Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente, levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Esse milagre chamou a atenção de muitos e São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo e sua mensagem. Afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador e estava sentado à destra de Deus, no seu trono para julgar a humanidade. Logo, como resultado dessa pregação, milhares de pessoas creram e foram batizados. E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Esse momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Nessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos, nas terras da Palestina. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história de nossa igreja merece destaque. Em uma de nossas reuniões de Santa Comunhão, na antiga matriz da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Avó Rosa e o santo São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Avó Rosa: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possui um templo próprio e continua neste salão alugado? E a Santa Avó Rosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio porque o Mestre Jesus não deu ordem para construí-lo. Mas quando o Mestre der esta ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: Nosso Senhor Jesus deu ordem a Santa Avó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa igreja apostólica, na rua Baguari. Assim, compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus o Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em carta e em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como rainha dos céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo suas bênçãos e amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia ele subiu aos céus vitorioso, recebendo sua coroa celestial após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo a sua fé, coragem e obediência ao Senhor, que possamos com ele ouvir
o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Prezados irmãos, vamos meditar o valor, a importância em nossa vida, em nossa fé, estes santos gloriosos de Deus. Santo Apóstolo São Pedro, dos quais, irmãos, nós já sabemos, temos a certeza de que ele foi chamado por Jesus. Ele foi convidado por Jesus para ser um dos seus apóstolos. Devido ao seu mérito, a convicção que naquele momento, quando Jesus viu, encontrou-se com ele diante do mar, convidou para que ele pudesse vir, seguir a ele, para ser pescadores de almas, de homens, daqueles que os procurassem. E assim ele aceitou o chamado de Jesus. E ele aceitando o chamado de Jesus, ele teve as provas diante do milagre que ele realizou diante do templo. Curou aquele coxo. E quando ele realizou aquele milagre, ele fez em nome do Mestre, em nome de Jesus. Ele seguiu o mesmo exemplo de Jesus. Porque, irmãos, todos aqueles que recebem um dom de Deus, eles praticam de acordo com a sua fé. Ele sente aquele prazer de poder mostrar a sua fé. E naquele momento, aquele milagre, ele mostrou que foi o Mestre Jesus quem realizou. E Jesus também teve essa mesma capacidade. Então, seguindo o exemplo de Jesus, não passando à frente de Jesus, mas buscando e sabendo que diante de todos os santos temos um poder supremo que é o de nosso Deus. Foi quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Quando Jesus ressuscitou a Lázaro, por quê? As suas irmãs, vindo até Jesus, disseram: Mestre, se estivesse em casa, meu irmão não teria falecido, morto. Mas Jesus lhes disse: ele não morreu. E Jesus foi e ressuscitou. Mas quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele olhou para os céus e deu glória ao seu Pai. As virtudes do seu Pai naquele momento foi a incumbência. E Jesus curou, ressuscitou a Lázaro. Irmãos, e nos dias presentes, diante do apóstolo São Pedro, nós tendo conhecimento, muitos já têm conhecimento e vem ainda para nós podermos compreender, e aqueles que não compreendem, puder compreender, que essa igreja, ela nasceu dos céus e está aqui na terra preparando os santos para a glória do nosso Pai. E esses santos, eles têm a honra de poder participar de nossas reuniões, como aconteceu com São Pedro, quando o nosso santo profeta irmão Aldo, sucessor da Santa Rosa, ele viu lá o púlpito da sede de nossa igreja na rua Tuiuti. Ele pôde presenciar a presença de São Pedro e a Santa Avó no púlpito, irmãos. Onde nós podemos encontrar uma realidade desta em nossa vida, em nossa fé, irmãos? Não tem como nós dizermos que não.
Porque quando ocorreu o que São Pedro disse, mas tantos apostólicos, por que estarem aqui? Um prédio alugado, todos os meses, tendo que pagar os aluguéis. Santo Avô mostrou para ele que, através de Jesus, era para guardar. E aí, o que aconteceu naquele momento? A nossa fé, ela diz, a nossa fé, ela vai além. Jesus, vendo que São Pedro, diante do púlpito da sede na Rua Tuiuti, sendo que Jesus, quem preparou a Santa Avó Rosa para ser o Consolador, Jesus entrou também, e abençoando, e aprovou, e mostrou a Santa Avó. Pode dar início, porque ela mesma disse a São Pedro que estava aguardando que Jesus assim determinasse. E ocorreu. E foi em poucos meses mesmo, irmãos. Em 10 meses, foi inaugurado o nosso templo. Então, irmãos, são provas importantíssimas que a nossa igreja, o nosso povo, esse trabalho de evangelizar-se, ele é anunciado ao mundo, a todos aqueles que puderem crer e aceitar. E São Pedro, ele foi participante da obra do Consolador. Ele foi o participante. Porque, diz na Escritura, Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o que São Pedro foi fazer, irmãos. Sobre ti edificarei a minha igreja. Foi quando Jesus deu essa autoridade a ele. E ele, com a nossa fé, foi lá e praticamente ele deu início para que nós saíssemos lá daquele templo da Rua Tuiuti, de aluguel, para poder estar no nosso templo próprio. É assim. Então, irmãos, essa felicidade, essa honra que nós sentimos, irmãos, nós não podemos esquecê-la. Saber que são virtudes do Espírito Santo do Pai. Porque Deus, ele precisa e procura pessoas capacitadas. Quando ele encontra, são essas pessoas que ele mostra ali o seu exemplo. E o exemplo que nós temos são os exemplos desses santos que está à nossa frente. Tantos profetas, tantos apóstolos, ao tempo de Jesus, eles participam e preparam a nossa igreja, o nosso povo. Por isso, de quando em quando, nós somos alertados. Em que sentido? Em nossas reuniões, eles estão presentes. Nós não a vemos. Não podemos ouvir as suas vozes e eles disserem, eu estou aqui, ouça-me. Estou aqui para ajudá-los. Não, mas eles se fazem presente. E nós sentimos essa paz, essa alegria em nossos corações. Irmãos, a mensagem ela continua dizendo, valorizar a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Consolador, recebeu de Deus o Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da santa doutrina. Cada membro desse povo apostólico que se mantiver fiel e obediente terá, ao final de sua jornada na terra, o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor, o verdadeiro e a felicidade plena, livre de toda dor e sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica por intermédio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina que orientam a conduta cristã e promovem a santificação dos fiéis.
Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior e o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico na graça divina ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus o Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo e a vivência dos ensinamentos doutrinários e da prática disciplinar. Essa dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Nesse contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da Igreja Apostólica. Por meio delas, os fiéis têm acesso às mensagens celestiais transmitidas no púlpito da sede e das congregações, bem como nos boletins internos. Os hinos de louvores e convivência fraterna entre os irmãos refletem a harmonia celestial existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões, a ausência injustificadas, obreiros que não cumprem seu ministério e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença ativa nas atividades da igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizarem com sinceridade a reverência à Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seus corações os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Irmãos, é para fazer um complemento da mensagem que tivemos anterior. Apóstolo São Pedro, os profetas, santos da glória do nosso Pai. Eles tiveram mérito de estar ao lado do nosso Pai. Por quê? Porque eles seguiram a Jesus. Eles não deixaram de ouvir o que Jesus lhes ensinava. Porque se eles não tivessem aceitado, ouvido o que Jesus lhes mostrou ao seu tempo, quando eles aqui estavam, nós não podíamos hoje ouvir o que nós ouvimos deles. Como que nós podemos ouvir o que a Santa Avó Rosa foi para nós, o santo profeta Irmão Aldo, se eles não tivessem praticado? Como é que nós poderíamos ver? Se nós hoje temos em nossa fé como exemplo, é porque eles praticaram, eles fizeram. Mas, irmãos, eles foram. Eles são celestiais, estão ao lado do nosso Pai. E eles olham por nós. Eles querem que nós sejamos dedicados à obra de Deus aqui na terra. Cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. São Pedro cumpriu a sua missão. Teve a honra de estar ao lado do nosso Pai. Somente São Pedro, não, todos os santos ao lado do nosso Pai. E nós aqui? Por isso que a mensagem mostra que nós temos que dar muito valor às nossas reuniões. Olha lá, na sede de nossa igreja, lá no púlpito, lá na rua Tuiuti, esteve a presença do apóstolo São Pedro. Olha aqui, irmãos, que dádiva.
E quem conseguiu ver ele foi o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Teve a honra de lá onde ele ficava, lá atrás. Ele viu a Santa Avó e São Pedro lá no púlpito. Lá no início, a igreja foi aperfeiçoando, foi tendo sabedoria, as primícias, tudo que nós temos, fomos aprendendo, aceitando, e a igreja foi se desenvolvendo. Hoje, esses santos são numerosos que vêm e participam das nossas reuniões. Só que para eles estarem em nossas reuniões, nós temos que estar presente. Ah, mas eu posso estar em casa. Eu tenho que estar diante do altar. Eu tenho que estar diante do tabernáculo de Deus. Eu tenho que estar diante ali dele, à sua frente. Não posso estar em casa. O que eu irei receber em casa? Posso receber as bênçãos, mas não aquela que se eu estiver em frente a ele, clamando, suplicando e tendo a certeza que aqueles poderosos santos estão ali para me abençoar. Quanto dos irmãos, quando termina a reunião, cada família apostólica sai um anjo para proteger. Já ouvimos testemunhos importantíssimos de acidente que poderia ser fatal, mas aqueles santos não deixaram, porque eles estavam na reunião e acompanharam a família apostólica ali. Mas foram abençoados só na reunião? Não, na sua casa quando chegou. Terminou a reunião no final de semana, vai ter as bênçãos da semana, porque não mediram sacrifício, cumpriu o seu ministério, como pastor, como diácono, como diaconisa, como regente, como músico. Cumpriu e não cobrou por estar realizando. Então fez com muita dedicação. E aí muitas vezes, como não cobrou, as lutas vêm e não pede cobrando. Ô Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu cumpri meu ministério, sirvo a senhora, por que acontecendo isso comigo? Não cobra, vai de acordo com o seu mérito e vai e recebe. E muitas vezes nem percebe. Quando recebeu, quando vai perceber, fala, olha que milagre que eu recebi. O milagre que eu estava esperando. Era para acontecer isso comigo, não aconteceu. Mas por quê? Quando o nosso santo profeta, irmãos, estava aqui, nós tínhamos oportunidade, né, irmãos? Quando íamos cumprimentar ele falou assim, ó, como é que foi lá? Eu vi lá, como é que foi? Foi difícil, né? Quantas vezes para os nossos irmãos, o nosso profeta, o irmão dizia para a gente, ó, foi difícil, não foi fácil. Olha só. Mas nós vimos naquele momento, quando fomos cumprimentar, ele que disse, foi difícil. Aí nós damos o testemunho nosso, irmão Aldo. Que alegria, muito obrigado pelo Senhor ter me protegido, me dado vida, paz e saúde. Aí conta o testemunho, era para acontecer, não aconteceu. Eu estava lá, eu vi, ele dizia. É assim, irmãos, mas isso só acontece se nós tivermos o mérito. O mérito é essencial para a nossa vida. Por isso as nossas reuniões, elas são muito importantes. E a presença dos irmãos nesse momento, eu digo para cada um dos irmãos agora, vocês não imaginam o valor que é. Porque estamos nós aqui servindo a Deus. Eu, como pastor, vim para passar a mensagem. A mensagem é deles, irmãos. A nossa direção da igreja, quando emite os boletins, pede inspiração. A mensagem é da Santa Rosa. Eles também aprendem também com a mensagem. Todos nós aprendemos. Vamos buscando sabedoria e entendimento. Então vamos valorizar nas nossas reuniões. O tempo está passando muito rápido. Olha, já está dando quase 21 horas. Começamos a reunião às 19h30. Os ponteiros do relógio, ele não vai para a esquerda, ele vai só para a direita. Ele não espera. E a nossa vida vai passando, os anos vai passando, e vamos aí, é assim. Então vamos lutar, não esquecermos
não esquecermos o que eles têm feito por todos nós e seremos vitoriosos. Vamos ouvir agora, irmãos, para encerrar a nossa reunião, um hino que será apresentado pelo coral Ministério Glorioso. Fazer
Esta linda jornada, muitas almas ganharei. Com a unção celeste, incansável eu serei. Trabalhando com coragem e com dedicação. No maravilhoso dia ganharei meu galardão. Alegre vou seguir sempre ao lado de Jesus. Com a Santa Rosa espalhando a sua luz. Cantando vou seguir neste caminho do Senhor, até chegar ao Amém. Irmãos, que alegria sentimos em nossos corações. Saber que tudo que realizemos em nossa igreja é para a honra de Deus, para a glória de todos os seus santos, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Profeta Irmão Aldo. Sentimos um prazer, irmãos. Eu quero ver quem não é feliz em nossa igreja. Quer ser feliz é ser apostólico. Não tem como não ter a felicidade. É saber que a Santa Avó Rosa, ela ouve e aceita o nosso trabalho, o nosso louvor. Então, irmãos, quero agradecer a todos os irmãos nesse momento em que estamos encerrando a nossa reunião com a sua dedicação, o seu esforço e poder estarmos todos nós juntos neste mesmo trabalho tão importante. Não vamos esquecer-se, irmãos. Nós tivemos uma mensagem, os boletins anteriores, que nos ensinou coisas importantes. Os irmãos tiveram esta mensagem aqui. Quando Maria e Marta receberam Jesus em sua casa. O que aconteceu? Marta foi aos afazeres. Maria foi ao encontro de Jesus para ouvir as suas palavras. Palavras importantíssimas. E Marta, ela deixou de receber? Não, porque ela também recebeu a Jesus. Mas quando ela achou que Maria tinha que ajudar a ela para servir a Jesus, ela foi e disse, querendo que, naquele momento, Maria ficasse com ela. E Jesus disse que ela recebeu a parte maior, que era estar com ele. Então, irmãos, refletindo, a parte maior que os irmãos escolheram hoje, esta noite, foi esta, de estar em nossa reunião, de ouvir as mensagens que nós temos de púlpito em nossa igreja. Essa foi a parte maior. Poderia ficar em casa? Estava errado? Suas ocupações? Não, mas deixou a parte maior para escolher a parte menor. É assim. Mas, irmãos, com essas palavras eu quero de coração agradecer mesmo aos nossos irmãos.
Amém. Convido a todos os que estão assentados para ficarem em pé, para com oração eu encerrar a nossa reunião. Todos em reverência. Santíssimo Deus e glorioso Pai, nós muito te adoramos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que nos deu durante esses poucos minutos, poucas horas, diante do teu tabernáculo, onde podemos ainda com mais perfeição buscar do Senhor, de todos os seus santos, o entendimento, a sabedoria, a fé, principalmente em todos os teus santos, aqueles que aqui viveram na terra. Hoje, ó Pai, nós podemos recordar na mensagem publicada em nossa igreja, que é a igreja do Consolador, a igreja do Santo Profeta, irmão Aldo, a igreja, ó Pai, que teu Filho amado restaurou aqui na terra. Podemos recordar os dons, a capacidade do apóstolo São Pedro, dos quais ele está sempre ao teu lado, ó Pai. E com a tua autorização do Senhor, aqui ele se apresenta para nos abençoar. Essa é a nossa fé, ó Pai. Mas quem nos ensinou assim, nos mostrou, nos trouxe esse legado, foi a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, ambos dirigidos pelo Senhor, pelo teu Filho Jesus, nos ensinou e nos mostrou esta perfeição. E hoje nos sentimos honrados. Por isso, vó, graças damos à Senhora, ao Senhor, Santo Irmão Aldo. Que mensagem maravilhosa. Lembrando, vó, quando o apóstolo São Pedro esteve ao teu lado, já lá no início de nossa igreja, e mostrando que tínhamos que crescer, tínhamos que desenvolvermos, ser prósperos, ricos da tua graça. E hoje nós somos, vó, quando naquela época tínhamos poucas congregações, vó. E hoje, com o empenho do apóstolo São Pedro, mostrando que não poderíamos estar ali, dependendo, pagando para usar. Hoje, vó, podemos ver quantas congregações temos. Tudo com as mãos do apóstolo São Pedro, da Senhora, de Jesus, e também com as mãos preciosas do nosso Santo Profeta Irmão Aldo, que sucessor da Senhora também pôde participar. Levou, alcançou, abraçou essa jornada e somos vitoriosos. Então, avó, a Senhora pede a nós que valorizemos as nossas reuniões e estejamos sempre juntamente com a Senhora. Por isso, vó, abençoe a todos. E aqui em nossa congregação, nessa cidade, aqui estiveram e estão presentes parte do teu povo. Abençoa-os, pois, vó, os mais idosos. Podemos ver, vó, a Senhora sabe, não preciso nem dizer, temos obreiros bem idosos, diaconisas bem idosas, vó. E a Senhora dá força a elas para que elas venham servir a Senhora como diaconisa, vó. Continue abençoando, dando-lhe saúde, força, vó. Isso nos dá ânimo. Nos dá ânimo quando nós vemos e participamos assim, vemos que as tuas mãos estão sobre todos. Abençoe-os, pois. Mas não somente em nossa congregação, mas todas as demais, a nossa sede, todo o trabalho que sendo realizado. Vó, que a tua bênção esteja dentre todos. Também para os pedidos de oração que foram colocados diante do altar. Nomes eu não tenho conhecimento, a Senhora sabe. Que estão precisando, muitas vezes estando enfermos, hospitais, leitos, dores. Vó, tire estas dores, a Senhora tem poder. A Senhora é uma santa, o Senhor é um santo poderoso. E a prova que temos é os testemunhos que ouvimos, contando com esse testemunho desse final de semana. As tuas mãos ali esteve, vó, e está na vida de todos aqueles que confiam na Senhora. Guardem a todos no retorno que vão fazer aos seus lares, dando-lhes uma boa noite de descanso. E amanhã temos mais um compromisso, assumir
diante da Senhora, avó. Que a Senhora assim nos abençoe. Por isso, irmãos, que a bênção de Deus, de todos os seus santos, esteja na vida de todos para sempre. Amém. Pai do Senhor a todos os irmãos, uma boa noite e amanhã estaremos aqui para mais uma reunião.